Deus. Aleluia. Chegamos no capítulo 15 de João. Hoje é o dia de meditarmos apenas no versículo 2, que tem o título de, diga, ramos. Aleluia. É o sobrenome da Rosa, Rosa Ramos. Sobrenome da Rosa, né? Rosa Ramos. Ramos. Hoje é o dia de meditarmos sobre os ramos. Então, João 15, versículo 2, que é esse versículo que nós vamos ter aqui na parede, né? Onde Jesus disse: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Repita. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Só as mulheres, vamos ouvir. Agora os homens aí. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. A última vez, todos juntos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Glória a Deus. Neste versículo 2, Jesus descreve como o Pai, Deus Pai, que é o agricultor, como está escrito no versículo 1. Lembram do versículo 1? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O versículo 2 começa dizendo como esse agricultor, o pai, age com os ramos dessa videira. Então vamos primeiro identificar os ramos. Os ramos desta videira são os muito chamados e também os poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo 14. Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Repitam. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Vocês já me ouviram dizer aqui, né, a maioria de vocês, que a humanidade pode ser dividida em 3 grupos numa ordem de afunilamento. O grupo maior da humanidade é chamado de todos. Esses todos estão registrados em Romanos capítulo 3, versículo 23, onde está escrito: todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos foram da glória de Deus. Todos, indiscriminadamente, todos na humanidade são igualmente pecadores. Existem diferenças entre pecados. Por isso que existem pecados maiores e pecados menores. Existe sim, viu? Às vezes você vai achar alguém falando, não tem pecadinho e pecadão. Tem sim. Diante de Pilatos, Jesus falou assim, ó: você não teria nenhum poder sobre mim se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Então tem pecado maior e tem pecado menor. Então tem diferenças de pecados, tá? Diferenças de pecados. É dentro dessas diferenças
que alguém pode ser mais pecador do que outros, por causa dos tipos de pecados que praticam. No entanto, todos são igualmente pecadores na sua natureza pecaminosa. O que vai diferenciar uns dos outros, de acordo com o tipo de pecado que cometem, é dependendo da família, dependendo da educação, dependendo dos ensinamentos que recebeu a começar em casa e depois na escola e também na igreja ou no meio da sociedade. Porque uma das realidades que acontece no meio da humanidade, infelizmente, é que a maioria dos homens são influenciáveis. Eles são influenciáveis. Então, daí vem a frase de que o homem é produto do meio. E a própria Escritura diz assim: diga-me com quem andas, né? Cuidado com quem você anda, porque más companhias corrompem bons costumes. E daí vem o ditado: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Por causa das influências que existem aí neste mundo. Então, de acordo com o meio em que cada um vem ao mundo e cresce nesse mundo e se desenvolve como pessoa nesse mundo, ele poderá pecar mais ou menos, mas independente de pecarem mais ou menos, são todos igualmente pecadores. Todos igualmente pecadores. E mesmo que alguém não tenha cometido nenhum pecado muito grave, não significa que não tem capacidade e potencial para cometê-lo, porque todos nós temos dentro de nós o potencial de cometer qualquer tipo de pecado. Às vezes a gente vê certas notícias e, puxa, como esse homem teve coragem de fazer uma atrocidade dessas. A vida que ele levou o conduziu a esse tipo de pecado. Mas não se admire, porque você e eu poderíamos também cometer o mesmo pecado. Foi por isso que Jesus igualou todo mundo lá em João capítulo 8 e disse para aqueles homens que trouxeram a mulher adúltera, apanhada em flagrante ato de adultério e que eles queriam apedrejá-la. Jesus resumiu tudo numa única frase: se alguém não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém pôde atirar pedra alguma, porque todos se viram ali acusados pela sua própria consciência de que todos são pecadores. Portanto, não se trata do que os pecadores cometem, porque entre o que os pecadores cometem pode haver diferenças. Mas aonde não há diferença? Na natureza pecaminosa. Todos são igualmente pecadores, e por isso Romanos 3:23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, destituídos foram da glória de Deus. A pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, através do ministério da sua palavra, Deus, dentre esses todos, olha só, não chama todos. Deus não chama todos. Nunca chamou todos. Embora o Evangelho seja pregado para todos, e a ordem é de pregar para todos, Deus não chama todos. A ordem de pregar para todos é para, como Jesus disse em Mateus 24:12, para servir-lhes de testemunho, e não para chamá-los, não para convertê-los, não para salvá-los. Quem chama é Deus. Por isso em Romanos está escrito que tanto os dons como os chamamentos de Deus são irrevogáveis. Deus é quem chama,
ele não chama todos. Desses todos vai surgir um grupo menor, que são aqueles que Deus chama. De todos, Deus chama muitos. Ok? De todos, Deus chama muitos. Esses muitos são chamados à fé, são chamados à conversão, são chamados à santidade, são chamados a ser filhos de Deus, são chamados a ser ramos na videira de Deus, que é Jesus Cristo. São chamados a ser ramos na videira. O versículo que estamos lendo aqui diz que nem todo tipo de ramo na videira vai dar fruto. Tem ramo que vai dar fruto e tem ramo que não vai dar fruto. E nós podemos identificá-los. Os ramos que não dão frutos, que não darão frutos, e por isso, mesmo que estiveram na videira, mas serão dela cortados, são aqueles que são chamados de muitos. Muitos chamados. Desse grupo dos muitos chamados, vai sair outro grupo menor, que são os poucos escolhidos. Os poucos escolhidos, eles dão fruto. Aqui está uma diferença entre os muitos chamados e os poucos escolhidos. Uma igualdade. Ambos foram chamados para estarem na videira. Ambos foram chamados para serem ramos na videira, para estarem enxertados na verdadeira videira, para estarem enxertados em Cristo. Só que os muitos chamados, eles acabam sendo descartados de Cristo, porque eles não produzem o fruto. E aqueles que não produzem o fruto, o que o Pai faz com eles? Todo ramo, sem exceção, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele dá outra chance. É isso que está escrito ali? Não. Ele não dá outra chance, não. Ele o corta. Ele o corta. É assim que o Pai age. Tá? Ele o corta. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ao não dar fruto, ele provou que era dos muitos chamados e que não é dos poucos escolhidos. O Pai corta. O Pai corta. Os muitos chamados não dão fruto. Só os poucos escolhidos dão fruto. E os poucos escolhidos, representados aqui por todo ramo que dá fruto, o que o Pai faz com esse ramo? Ele limpa. Limpar aqui é podar, o serviço de poda que os que trabalham nas vinícolas fazem para que aquelas videiras que estão produzindo frutas boas, elas, por causa do serviço da poda, por causa do serviço da limpeza, elas venham produzir ainda mais frutos e cada vez melhores frutos. Vocês estão vendo que Deus é seletivo. Deus seleciona dentre toda a humanidade quem serão os seus verdadeiros filhos e filhas.
filhos e filhas de Deus eleitos são crentes, ramos enxertados na verdadeira videira que é Cristo Jesus e que vão produzir o fruto excelente que o agricultor, que é o Pai, espera que essa videira produza. Que esses ramos produzam. Os ramos que não produzem fruto, eles não têm desculpa de não produzir fruto. Por quê? Porque a videira é boa, porque a videira é santa, a videira é Jesus, a videira é sem defeito, a videira é Jesus. Jesus deu seu sangue, Jesus deu sua vida. Jesus plantado desde a raiz de Jessé, o renovo que brotou da raiz de Jessé, Jesus é uma árvore boa, Jesus é uma planta boa. Ele não é como aquela vinha que nós vimos aqui no sábado, que representava Israel, que Deus esperava colher só uvas boas e colher uvas bravas. Jesus não é como aquela vinha que era Israel e que nós lemos lá em Isaías capítulo 5, não. Jesus é a videira verdadeira, a videira boa, que produz uma boa seiva. Portanto, nenhum ramo nessa videira pode dizer que não recebeu seiva, vigor, vida suficiente para ficar sem produzir fruto. Se o ramo não produzir, a culpa não é da videira. A culpa é de quem? Do ramo. A culpa é do ramo e não da videira. Por isso, o agricultor, que é o pai, quando vê que o ramo não produz fruto, ele corta. Amados, tá? É alarmante. É alarmante porque isso vai acontecer com os muitos chamados, porque esses muitos chamados são a maioria dos crentes. A maioria dos crentes não produz fruto. Os poucos escolhidos produzem fruto. Aleluia? Os poucos escolhidos produzem fruto. Então qual é esse fruto? O fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Vamos ler? Vamos ler em loco. Eu sempre cito aqui o fruto do Espírito, mas hoje vamos ler porque é a esse fruto que Jesus se refere. Gálatas capítulo 5, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Antes de ler aí, deixa aberto aí. Muitas igrejas e muitos pregadores, muitos pastores pregaram e ainda estão pregando que esse fruto aí é, por exemplo, ganhar pessoas para Jesus. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Esse é o fruto que você produz. Aquela pessoa é uma pessoa frutífera. Quanta gente ela ganhou para Jesus. Quanta gente ela evangelizou. Quanta gente se converteu com a pregação dela. Não é esse fruto. As igrejas que estão pregando assim, os pastores que estão pregando assim, estão pregando errado. Não é esse fruto, não. Primeiro lugar, porque ninguém ganha ninguém para Jesus. O livro de Provérbios diz assim: o justo que ganha almas é sábio. Esse justo
É Jesus. Jesus é o justo que ganha almas. Só Jesus ganha almas. Só Jesus ganha almas. Porque Jesus é o Verbo de Deus. Porque Jesus é a palavra de Deus. Se eu pregar a palavra de Deus para um pecador e ele for convertido, não foi eu quem o ganhei. Foi a palavra que eu preguei que o ganhou. Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E a palavra é o próprio Jesus. Então foi Jesus quem o ganhou e não eu quem o ganhei. Quem sou eu? Se eu prego a palavra para um pecador e esse pecador é convertido, é porque eu convenci ele de pecado? Não, o Espírito Santo o convenceu de pecado. Eu dei para ele arrependimento? Não, Deus deu para ele arrependimento. Eu converti o coração dele? Não, Deus converteu o seu coração. É tudo Deus que faz. É tudo Jesus quem faz, não nós. Jesus é a palavra que faz a obra, não nós que fazemos a obra. Nós somos meros instrumentos. Logo após a Reforma Protestante, alguns anos depois da Reforma Protestante de Martinho Lutero, 1517, no fim do seu ministério, antes dele falecer ainda, ele recebeu algumas homenagens, né, por ter sido assim o arauto da Reforma Protestante, o mensageiro da Reforma Protestante. Então, aqueles primeiros convertidos ao protestantismo fizeram uma homenagem e depois, quando ele foi ter a palavra, ele disse só uma frase assim, ó: eu não fiz nada. A palavra fez e realizou tudo. Viram? Isso que falou Martinho Lutero. Eu não fiz nada. Tem gente por aí se vangloriando de que fez muita coisa, de que está fazendo muita coisa, de que está ganhando muitas vidas. Se vangloriando. Não, esse povo não é de Deus. Porque quem é de Deus não se vangloria. Quem é de Deus glorifica a Deus. Tá? Glorifica a Deus. Então, nós não ganhamos nem a nós mesmos. Quem nos ganhou foi Jesus. E quem vai ganhar, quantos quiser ganhar, é Jesus. Todos quantos estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, é trabalho de Deus alcançá-los aonde eles estiverem vivendo, em que tempo da história eles estiverem vivendo. É assim que Deus está agindo o tempo todo. Agora, Deus usa instrumentos, mas não sobra nenhuma glória para o instrumento. O instrumento é apenas um meio, tá? O instrumento é apenas um meio. Quem toca o instrumento. Eu estou tocando o instrumento. Eu estou tocando o instrumento. Tocando o instrumento. Não é um instrumento que está tocando sozinho. Esse instrumento aqui pode até tocar alguma coisa sozinha, mas se eu programar ele aqui, de todas as maneiras, ele está sendo um instrumento. Sou eu que estou tocando. Na obra de Deus, eu e você somos instrumentos. O instrumento não recebe glória, mas quem está tocando o instrumento, que é Deus. É Deus que toca o instrumento. É Deus que recebe a glória. O instrumento não recebe nenhuma glória. Toda a glória é daquele que está usando o instrumento. É Deus quem está usando o instrumento.
E Deus está nos usando como porta-vozes da sua palavra. E é a palavra que tem poder. Romanos 1,16. Quando Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo? Eu não me envergonho do Evangelho, por isso que eu prego o Evangelho, porque eu sei que o Evangelho que eu estou pregando, ele é o poder de Deus para a salvação. As pessoas que forem salvas mediante essa pregação, estão sendo salvas pelo poder do Evangelho, não pelo poder do pregador. Não pela fala do pregador, não pela eloquência do pregador, mas pela palavra que esse pregador está anunciando, e anunciando a palavra, ele está sendo instrumento da palavra. Quem deve ser exaltado é ele ou é a palavra? A palavra. Como o versículo que o Wesley leu aqui no Salmo 56. A palavra de Deus que eu exalto. Eu exalto a palavra de Deus. Eu não exalto a mim mesmo. Eu exalto a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que faz essa obra. Jesus, que é a palavra de Deus, ele tanto ganha, como depois edifica esses que ele ganhou. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz, sobre essa pedra, referindo-se à palavra, não é referindo-se a Pedro, como diz o catolicismo. O catolicismo interpretou errado. Sobre essa pedra que é a palavra, que é Jesus mesmo, ele diz, eu edificarei a minha igreja. Ele estava falando com os apóstolos, os primeiros apóstolos. Por que ele não falou assim para os apóstolos? Vocês edificarão a minha igreja. Ele disse, eu mesmo, eu edificarei a minha igreja. Eu não edifico a igreja, você não edifica a igreja, nós não edificamos a igreja. Nós somos a igreja que é edificada. Quem edifica a igreja é só Jesus. E homens que tentam edificar a igreja só estragam a igreja. Porque tentam colocar palavras inventadas por eles, ideias inventadas por eles, doutrinas inventadas por eles, opiniões próprias deles, e usam a palavra só como pretexto para criar um cabresto. Não, mas é a palavra que faz todo o trabalho, porque a palavra é o próprio Jesus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o verbo de Deus. Jesus Cristo é a videira verdadeira. A videira verdadeira foi representada no jardim do Éden pela árvore da vida. Jesus era a árvore da vida no Éden, que o homem não comeu, porque comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus é a árvore da vida. Jesus é a verdadeira videira. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é quem ganha pecadores, e Jesus é quem edifica esses pecadores, e Jesus é quem santifica esses pecadores. Tudo isso acontece como ministério total da palavra de Deus. A nossa santificação, que também é a transformação da nossa vida, ela acontece mediante a renovação da nossa mente, e o que renova a nossa mente é a palavra de Deus, que entra na nossa mente, anulando sofismas, destruindo pensamentos humanos, carnais, ideias humanas, carnais,
mundanas, erradas, e estabelecendo na nossa mente a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito, que o próprio Espírito Santo escreve aqui na nossa mente, para que nós sejamos cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, ou seja, nas almas. O Espírito Santo escreve a palavra de Deus nas nossas almas. O Espírito Santo escreve a palavra de Deus na nossa mente, e é essa palavra que nos liberta, que nos limpa, que nos salva, que nos santifica, que nos renova, que nos transforma na imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. É tudo o Senhor que faz. Nós somos tanto o instrumento como o alvo dessa obra. Aleluia. Primeira coisa de ser igreja é ser o alvo da obra de Jesus. Ele nos edifica. E segunda coisa é ser instrumentos dele, para ele ganhar quem ele quiser ganhar. Não nós ganhamos, ele ganha. Nós somos apenas instrumentos, não fazemos nada. Como disse Martinho Lutero, não fazemos nada. É a palavra quem faz, é a palavra quem realiza tudo. Até o universo foi criado e é sustentado pelo poder da palavra, como está escrito em Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3. Pela palavra Deus criou e pela palavra Deus está sustentando o universo. Hoje morreu um senhor aí de 76 anos, que há mais de 50 anos estava numa cadeira de rodas, tido como um dos homens mais inteligentes da nossa era, né? Stephen Hawking, que vivia naquela cadeira. Vocês viram as notícias por aí hoje, né? Já viram, né? E negava a existência de Deus. Contradisse Einstein, Albert Einstein, que disse que é impossível estudar o universo sem perceber que esse universo tem um arquiteto, que esse universo tem um criador. Stephen Hawking, que morreu hoje, né, ele dizia que Einstein estava errado, que não existe nenhum criador, que tudo é fruto do acaso. Tudo aconteceu por acaso. Um dia houve um Big Bang e tudo começou a existir, tudo começou a evoluir, e é por isso que estamos aqui, somos obras do acaso. Um homem ateu, sem Deus, e mesmo com a doença grave que teve, não se voltou para Deus, não reconheceu a Deus. Para vocês entenderem que está errada aquela frase: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Se fosse assim, seria o homem mais convertido da face da terra. Pela dor que sofreu nesses anos, com essa enfermidade degenerativa terrível que teve, e quando foi detectada a enfermidade, o médico deu para ele 3 anos de vida, mas Deus deu para ele mais 56 anos de vida, e ele completou 76 anos, porque Deus deu a ele todo esse tempo de vida, em que ele, olhava para o céu, olhava para o universo criado por Deus, tá? Uma frase dele é: olhem para as estrelas, não olhe para o seu pé, olhe para as estrelas. E olhando para as estrelas, ele não percebeu que, como está escrito no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O homem da nossa época que mais olhou para o firmamento, que mais olhou para as estrelas, não conheceu a Deus. Não conheceu a Deus.
não conheceu e não percebeu que Deus foi Deus que, pela sua palavra, criou e está agora sustentando todo o universo. Por ele tudo foi feito e sem ele nada do que foi feito se fez. Por Jesus, pela palavra de Deus. Por isso João 1 começa: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus é o poder de Deus, irmãos. A palavra de Deus é o poder de Deus. Tem muita gente por aí hoje buscando o poder de Deus e rejeitando a palavra de Deus. E difamando o Evangelho de Jesus Cristo, difamando a palavra de Deus. E tem gente por aí, dizendo por aqui, igreja de palavra não é igreja de poder. Porque a palavra é letra e a letra mata. Não é igreja de poder, nós queremos poder. Esse poder está errado. Porque o verdadeiro poder de Deus é a palavra de Deus. Pelo poder da sua palavra, ele criou e sustenta o universo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho é o poder de Deus para a operação de milagres. Quando o coxo da porta formosa do templo, escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando aquele coxo foi curado, as pessoas ficaram admiradas com aquela cura, porque ele passava dos 40 anos de idade e nunca tinha andado na vida dele toda. E quando Pedro e João disseram para ele, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, e tomaram ele pela mão e puxaram, de um salto ele ficou em pé e entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus. A multidão ficou extasiada e ficaram olhando para Pedro e João. Vocês são dois homens milagreiros, é isso que as pessoas fazem, idolatram milagreiros. E aí Pedro falou assim, por que fitais os vossos olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar. Não fomos nós. Aí ele disse lá, Atos 3,16. Atos 3,16. Foi a fé que vem por meio de Jesus que deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. A fé que vem por meio de Jesus, ou seja, a fé que vem por meio do verbo, a fé que vem por meio da palavra de Deus. Quando você está aqui ouvindo a palavra de Deus, essa palavra de Deus que eu estou pregando para você, ela é poder de Deus, não só para te salvar, para te santificar, mas ela é poder de Deus para curar essa sua enfermidade que está aí. Essa doença pode desaparecer agora, em nome de Jesus. Você não precisa ficar esperando acabar a reunião para no final ter aqui uma oração de cura. De vez em quando a gente faz isso porque o Senhor manda. Mas o momento que Ele está curando você é o momento que o poder dEle está entrando na sua vida pela sua palavra. A palavra de Deus que é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito e até fisicamente, juntas e medulas. A palavra de Deus penetra nessa enfermidade aí e cura ela. A palavra de Deus penetra na origem dessa dor aí e essa dor desaparece. A palavra de Deus tem esse poder. O que muita gente está fazendo por aí hoje é tirar o poder da palavra. Não, a palavra não tem poder, não. É só intelectualismo. Vamos buscar o poder.
Tem igreja que faz até reunião de busca de poder. Eu fui convidado para ir numa reunião dessas, de busca de poder uma vez. Era férias e um pastor me convidou e eu fui. Cheguei lá, né, com a minha Bíblia. Ele falou para mim: não, pastor, esqueci de falar para o irmão. Não precisava trazer Bíblia hoje, não, que nós não vamos nem abrir Bíblia hoje, não. Nós só vamos buscar poder. Como que é? Falei para ele: como é? Vocês não vão nem abrir a Bíblia? Vamos buscar poder aonde? Porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Estão negando a palavra, estão negando o verdadeiro poder. Atrás de que poder? Porque existem outros poderes por aí. Existem outros poderes por aí. 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala dos poderes da mentira, dos milagres e prodígios da mentira pelos poderes de Satanás. Milagres e prodígios da mentira para enganar aqueles que não são fiéis à palavra de Deus. Tem manifestações de poderes por aí, de grandes milagres, que não implica em salvação nem de quem está operando esses milagres. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E Jesus então continua: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E aí vem a resposta de Jesus: e eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu, Jesus, o Filho de Deus, nunca vos conheci. Que poder é esse que as pessoas tiveram de realizar milagre? Poder que elas acharam aí fora da palavra. Porque o que santifica as pessoas não é milagre. O que santifica as pessoas é a palavra. O que santifica é a verdade. A palavra liberta, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra purifica, é o que nós vamos ver sábado aqui no João 15:3. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra santifica. Jesus orou por nós em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nesse processo de santificação, quando o crente, quando o discípulo de Cristo, quando o ramo ligado nessa videira está recebendo e evoluindo, crescendo, progredindo nesse processo vitalício da sua santificação, esse processo, é nesse processo que vai sendo produzido o fruto do Espírito Santo. Vamos ler aí? Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Repita só as 9 características do fruto do Espírito, começando do amor. Diga: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio. Só vocês. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vamos ouvir só as mulheres? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
os homens aí. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A última vez, todos juntos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Por que eu fiz questão de repetir essas vezes aí? Essas nove características do mesmo fruto, o fruto que o Espírito de Deus produz na nossa vida. Porque nesse início aqui de João capítulo 15, a palavra fruto é uma das palavras mais repetidas, junto com o verbo permanecer. Só quem permanecer em Cristo vai dar o fruto, tá? Vai dar o fruto. Esse é o fruto que Deus espera que a gente produza. Esse é o fruto que Deus vem procurar em nós, como Jesus foi procurar uma vez fruto numa figueira, outra árvore, uma figueira. Quando Jesus estava no ministério, ele chegou diante de uma figueira, porque aquela figueira estava muito bonita, as folhas estavam assim muito bonitas, e ele chegou para achar algum fruto, procurar algum fruto naquela figueira, e ele não achou nenhum fruto. E Jesus amaldiçoou a figueira e disse para a figueira assim, ó: jamais nasça fruto de ti. E foi embora. No dia seguinte, ele passou de novo ali, onde estava aquela figueira, e os discípulos viram que a figueira havia secado até a raiz. E falaram para Jesus: mestre, olha como secou a figueira que amaldiçoaste. Porque não achou fruto. Tem muito crente que é só folhagem, cheio de folha. Deus está procurando o fruto. Deus está procurando o fruto. Se ele achar o fruto, ele sabe, ó, esse aqui é dos meus eleitos. Eu vou podá-lo. Eu vou limpar esse ramo para que ele produza mais fruto ainda. Essa poda pode representar para nós tribulações, pode representar para nós sofrimentos. É por meio de sofrimentos, é por meio de tribulações que Deus nos leva a um crescimento espiritual. Ninguém cresce sem sofrimento. Ninguém se desenvolve sem o salutar sofrimento. Por isso, quando a gente prega sobre sofrimento, a gente fala que existem dois tipos de sofrimentos: sofrimentos evitáveis e sofrimentos inevitáveis. Sofrimentos evitáveis são aqueles sofrimentos que são causados pelo pecado, por atitudes pecaminosas. Quando ele disse para a mulher adúltera, que até aquele momento tinha sido adúltera, ele disse para ela: vai e não peques mais. Ele estava dizendo para ela: não peques mais, que você vai evitar muito sofrimento. Eu fico vendo notícia, morreu fulano na televisão, dando notícia de mortes trágicas, não sei o que mais. Aí eu fico observando onde é que a pessoa estava. Ah, ela vinha do baile, 2h da manhã. Ela estava divertindo ali, não sei aonde. Estava no bar, não sei de quem. Estava na boate, não sei da onde. Se não tivesse lá, não teria morrido. Tá? Se não tivesse lá, não teria morrido. Até hoje está correndo o processo aí da Boate Kiss, lá do sul, que um monte de gente morreu lá dentro. Quem não estava lá dentro não morreu. Quem estava lá dentro estava no lugar errado, porque aquilo é um templo de Satanás.
Boate é templo de Satanás. Balada é templo de Satanás. Quem está lá está no lugar errado. Está no lugar daquele que reina ali, é aquele que veio roubar, matar e destruir. Aí morre e todo mundo fica, ai, agora morreu, que tragédia. Realmente é uma tragédia. Mas poderia ser evitada. Poderia ser evitada? Sim. São sofrimentos evitáveis. Poderiam ser evitados. Jó era alguém que evitava sofrimentos. Você lê no início do livro de Jó, capítulos 1 e 2, e Jó é identificado como homem reto, temente a Deus, íntegro e que se desvia do mal. É um homem que evitava sofrimentos. E, no entanto, um monte de sofrimento veio para ele, porque os sofrimentos que veio para Jó eram sofrimentos inevitáveis. Os sofrimentos inevitáveis são aqueles sofrimentos pelos quais nós verdadeiramente temos que passar para aprendermos a obediência. Até Jesus passou, como está escrito em Hebreus, capítulo 5, versículo 7, quando o texto diz que Jesus, sendo filho perfeito, teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Nós aprendemos obediência por meio de sofrimentos. Nós aprendemos a ser santos por meio de sofrimento. Quem dera a gente conseguisse se santificar só na teoria. Eu tenho que me santificar, então eu vou me santificar. Mas quando você vai colocar isso na prática, é sofrível. É através de sofrimento que a gente aprende. Esse sofrimento é o que Jesus chamou ali de limpa, de poda. É assim que Deus, o agricultor, o nosso Pai, nos poda para que a gente dê mais fruto ainda. Por isso, Hebreus capítulo 12 diz que Deus castiga. Nas nossas Bíblias colocou disciplina, mas no texto original em grego está escrito castiga, não disciplina. Deus castiga a quantos Ele ama, a quantos Ele recebe por filhos. Para quê? Para que eles sejam santos. É o mesmo texto que fala, o mesmo capítulo, mesmo contexto que fala da santificação. E se alguém está sem essa correção, sem essa disciplina, sem esse castigo, é porque não é filho de Deus, é bastardo. Então está fora da poda. Aqueles que Deus poda são os que dão fruto. À medida que o fruto do Espírito vai nascendo em você, Deus vai te podar. Deus vai te limpar para que o fruto venha cada vez melhor. Para que o fruto venha cada vez mais limpo, cada vez mais gostoso, cada vez mais pleno. Aleluia? E quem é que vai experimentar esse fruto? As pessoas ao nosso redor. As pessoas vão experimentar o seu amor. Poxa, que amor que você tem. Que alegria que você tem. Que paz que você transmite. Você é uma pessoa paciente, longânima. Como você consegue isso? Você realmente tem uma bondade com você. Você tem uma benignidade. Você realmente é uma pessoa fiel à palavra, tem fidelidade. É uma pessoa mansa, como Jesus, aprende de mim que sou manso. Os mansos serão chamados filhos de Deus. É uma pessoa que tem equilíbrio, que tem domínio próprio. Você não é uma pessoa que fica explodindo em qualquer situação, não, você tem domínio próprio. O que é isso em você? Você vai dizer, isso aqui não é próprio, não é qualidade minha, não. É fruto do Espírito de Deus na minha vida, porque eu sou de Jesus. É porque eu sou de Jesus. Esse é o verdadeiro testemunho que nós temos que dar. Testemunho de que somos de Jesus, e nós damos esse testemunho apresentando o fruto. Apresentando o fruto. Apresentando o fruto que Ele está produzindo. Se não tiver fruto, você não mata a fome de ninguém. Você não alimenta ninguém. Eles não vão ficar encantados só com as suas folhas. Tem que ter o fruto.
tem que ter o fruto. Por isso que todo ramo em Cristo que não der fruto, o Pai corta. Esses são os muito chamados. E todo o que dá fruto, o Pai limpa, o Pai poda. Esses são os poucos escolhidos. Esses são os eleitos de Deus, para que eles produzam mais fruto ainda. Porque o amor vai aumentar, a alegria vai aumentar, a paz vai aumentar, a longanimidade vai aumentar, a bondade vai aumentar, a benignidade vai aumentar, a fidelidade vai aumentar, a mansidão vai aumentar, o domínio próprio vai aumentar na sua vida, à medida que somos santificados em Cristo Jesus. Aleluia. Não faltem sábado para vermos o versículo de número 3. Pai, obrigado por tudo que o Senhor faz na nossa vida, nos limpando, nos podando, para que nós produzamos cada vez mais fruto na Tua presença. Te louvamos, Senhor, pela obra que o Senhor verdadeiramente está fazendo em nossas vidas. E nós entregamos a Ti, Senhor, nossos corações, para que o Senhor realmente continue a fazer isso que o Senhor está fazendo de forma tão gloriosa. Limpa-nos, ó Deus, purifica-nos a cada dia, para que nós cresçamos na Tua graça, no Teu amor, no Teu conhecimento, na Tua santidade, que a Tua presença em nós, Senhor, seja uma presença santificadora. E nós, como Teus ramos, aceitamos a poda, nos sujeitamos à poda, à limpeza. Limpa-nos, ó Pai. Limpa-nos de tudo que nos impede de produzir o fruto. Limpa-nos, Senhor, tira toda a lagarta do pecado da nossa vida, Senhor. Tira todo o coró do pecado da nossa vida, para ele não roer os frutos que o Senhor quer produzir em nós. Limpa-nos do pecado, Senhor, para que nós sejamos frutíferos, produzamos o fruto desejado e esse fruto permaneça na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia!